pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre o metabolismo celular. Mas o que vem a ser um metabolismo? Metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo para gerar energia. E ele é um processo necessário para todos os organismos vivos. Nós, por exemplo, para conseguir realizar as nossas atividades do dia a dia, precisamos de energia. E essa energia ela é gerada por meio de alimentos que ingerimos. Então, essa é a definição do metabolismo. Essas reações elas são divididas em duas, em anabolismo e catabolismo. O anabolismo é a síntese, é a produção de proteínas por meio de aminoácidos. Então, é a partir de moléculas pequenas, menores, mais simples, pode formar moléculas maiores e mais complexas. O anabolismo é uma reação que armazena energia, que consome energia. Agora, o catabolismo é o inverso, é a quebra dessas moléculas e de moléculas maiores se tornam moléculas menores. E é através, então, da quebra dessas moléculas que fornece energia para as células e para os órgãos. E é importante destacar que o anabolismo e o catabolismo estão acontecendo ali paralelamente. Enquanto o organismo está produzindo novas moléculas, ele também está degradando outras moléculas. Quando nós falamos sobre energia, sobre armazenamento de energia, nós estamos falando de uma molécula chamada ATP, do inglês adenosina trifosfato. E por que nós estamos falando desta molécula? Porque a energia gerada ali na célula, ela não tem como ela ficar livre pela célula. Então, ela é armazenada, ela é capturada por esta molécula. Então, o ATP, ele armazena essa energia que depois irá fornecer para vários processos metabólicos que vai acontecer ali nas células. E é por esse motivo que o ATP recebe o nome de moeda energética, porque ele circula ali pelo ambiente celular, levando essa energia necessária para realizar essas reações químicas. A principal maneira dos organismos obter energia é por meio da glicose, um carboidrato. Então, quando essa glicose ela é quebrada, quando ela vai passar pelo processo do metabolismo da respiração celular, né, o famoso ciclo de Krebs, onde acontecem ali 8 reações químicas que realiza a quebra dessa molécula de glicose, né, o que nós chamamos de glicólise, que é a quebra da glicose. Essa molécula, a glicose, começa a liberar energia que será capturada, então, pela molécula de ATP. Então, assim, a gente pode concluir que o objetivo da respiração celular é produzir moléculas de ATP. Agora, nós vamos falar sobre dois processos que realizam ali o metabolismo celular para a geração de energia, né? Que é a fotossíntese e a respiração celular. A fotossíntese, ela é realizada por seres autotróficos, ou seja, que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, as algas, as cianobactérias. Então, elas utilizam o gás carbônico e a água para a produção da glicose. A glicose, então, ela gera energia ali, né, para esses organismos autotróficos e também, além do mais que esses organismos geram também gás oxigênio. Então, ao mesmo tempo que eles produzem o seu próprio alimento, eles também nos fornecem o gás oxigênio. E é importante falar que a síntese da molécula de glicose, a produção da molécula de glicose acontece durante a fase escura da fotossíntese. E as plantas, além delas fazerem a fotossíntese, elas também realizam a respiração celular. E nesse caso, a mesma glicose que foi produzida durante a fotossíntese, ela é quebrada durante o processo de respiração celular, formando então ATP, gerando energia.
E a glicose, ela também pode ser armazenada na planta na forma de amido. Vamos então falar agora sobre a respiração celular. A respiração celular, ela ocorre nas células por meio da organela mitocôndria. E ela ocorre em 3 etapas, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. A glicólise é uma etapa anaeróbica, ou seja, sem precisar de oxigênio para que ocorra. E ela acontece no citosol da célula, ela não chega a ocorrer na mitocôndria, como as 2 etapas posteriores. E ela é a quebra da molécula de glicose, ou seja, antes uma molécula de glicose que tinha 6 carbonos, agora passa a ter 3 carbonos cada uma. Então, de uma molécula grande, ela se transforma em 2 moléculas, se transformando em ácido pirúvico ou no piruvato. E para toda essa etapa, necessita do gasto de ATP, ocorre o gasto de ATP. Agora, sobre o ciclo de Krebs, ela é uma etapa aeróbica, ou seja, que precisa do oxigênio para que ocorra. E essa etapa, ela já ocorre na mitocôndria. E o que acontece? O piruvato formado lá na glicólise, ele vai entrar na mitocôndria e vai ocorrer uma oxidação completa dessa molécula do piruvato. Ou seja, vai ocorrer uma extração total dessa molécula. E para acontecer este ciclo, uma coenzima A se liga à molécula de glicose. E então começa o ciclo de Krebs, que é um ciclo que ocorre em 8 etapas oxidativas por meio de enzimas específicas. Agora, pessoal, vamos falar da fosforilação oxidativa. Essa etapa acontece nas cristas mitocondriais e é a etapa que mais ocorre a produção de ATP. Nas cristas mitocondriais existem proteínas transportadoras de elétrons. Essas proteínas são responsáveis por transportar os íons para fora das cristas mitocondriais. E essas proteínas são chamadas de citocromos. Esses elétrons, ao passarem por essa cadeia respiratória, né, essa cadeia transportadora de elétrons também recebe o nome de cadeia respiratória. Então, esses elétrons, ao passarem por essa cadeia respiratória, perdem energia e no final combinam-se com o gás oxigênio, formando a água. Então, olha que interessante, nessa etapa as nossas células começam a produzir água. E esses íons que foram liberados para fora da matriz mitocondrial retornam depois por meio de uma proteína chamada de ATP sintase. É uma proteína que realiza um giro e faz então com que esses íons retornem para as células, para cristas mitocondriais. Agora, pessoal, eu vou dar alguns detalhes importantes de toda essa respiração celular. Durante toda a respiração celular, nós temos o investimento, que são os gastos, e também nós temos os ganhos de ATP. E no final da respiração celular, nós temos um saldo positivo de 30 ou 32 moléculas de ATP, sendo 2 moléculas de ATP da glicólise, né, que foi a quebra da glicose, lá a primeira etapa da respiração celular. Temos 2 ATPs do ciclo de Krebs e de 26 ou 28 ATPs da fosforilação oxidativa. Lembra que eu falei que a fosforilação oxidativa é onde gera o maior número de ATP? Então foi gerado aí de 26 ou 28 ATPs da fosforilação oxidativa. Outro detalhe importante é que nos seres procariontes, aqueles que não têm ali a mitocôndria como organela, todo esse processo de respiração celular ocorre no citoplasma e na membrana celular. E também eu citei, nós comentamos aqui sobre a glicose como fonte de energia para nossas células, nossos órgãos, né? Nosso organismo
como um todo. Mas o nosso organismo também, ele retira a energia dos lipídios e proteínas. As proteínas são a última fonte de retirada dessa energia, mas o nosso organismo também retira, né, energia ali dos lipídios e proteínas, né, lipídios que são ali gorduras. Então, eles passam ali por todo esse ciclo metabólico que também é responsável por gerar energia para o nosso organismo. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim da nossa aula sobre o metabolismo celular e até a próxima!